Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião. Aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre ligadinho aqui no nosso conteúdo, em consumir as nossas mais de 10 áreas do direito, onde a gente presta muita consultoria, traz quadros especiais, também tem os momentos de opinião, tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone. E fica aberto, viu? Aberta a nossa plataforma de contato a partir de agora. Você pode encaminhar a sua dúvida pelos nossos canais de comunicação. Olha aí na tela, ó, o @programa Boca no Trombone, esse é o nosso perfil no YouTube, no Instagram e no Facebook. E também o nosso WhatsApp que está à sua disposição para mensagens de texto, você sempre colocando o seu nome e a cidade onde você fala. Conosco na edição de hoje, na área previdenciária, para responder aos segurados, o doutor Marcelo Bittencourt. Quem está com a gente também na área do direito do trabalho é o doutor Pedro Marcon, e na área tributária, nossa especialista, a doutora Luciana Pereira da Costa, o time que está aqui na edição de hoje no Boca no Trombone. Mas não paramos por aí não, tem mais conteúdo, veja só o que preparamos para hoje. Tem o recado dos aposentados com a Fetapergs. Hoje é dia de Sindipetro RS, atualizando os petroleiros. Mundo Imobiliário, trazendo as dicas aí para você que quer fazer reservas de verão. E o Trabalho e Saúde, o nosso quadro voltado aí para os trabalhadores da área da saúde. Direto e reto, vamos para a nossa consultoria. Primeiras dúvidas que vão chegando aqui. Questão previdenciária para o doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. Doutora Clair, aposentei em 2005 com o tempo de serviço. Em 2013 pedi revisão. A situação é sobrestado, aguarda a decisão de instância superior. O que posso fazer? Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Bom dia. Bom dia, doutor Solano, aos colegas aqui que acompanham o programa. Bom, senhora Clair, possivelmente quando nós analisamos a situação processo sobrestado, esse processo deve estar com algum tema afetado nos tribunais superiores. É uma modalidade de repercussão geral, recursos repetitivos que vinculam o julgamento para os processos de instâncias inferiores. Então, nesses casos, nós temos que aguardar o julgamento das instâncias superiores que irão vincular o processo. Então, e não existe prazo para que sejam julgados. Então, infelizmente, só tem a se fazer é aguardar. Obrigado, doutor. Questão é trabalhista, que chega para a gente do César lá de Alvorada. Quando me aposentar, a empresa tem que me indenizar mesmo se eu continuar trabalhando? Quem responde é ele, nosso especialista, doutor Pedro Marcon. Muito bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos colegas de programa, a toda a nossa audiência. César, o empregado que se aposenta e continua trabalhando não altera o contrato de trabalho. Ele segue trabalhando normalmente, não há nenhuma indenização. A única coisa que altera é a possibilidade do empregado sacar os valores depositados do Fundo de Garantia. Obrigado, doutor. E a gente recebe hoje a nossa especialista no direito tributário, a doutora Luciana Pereira da Costa, do nosso quadro Minutos Tributário, para falar, doutora, como a reforma tributária impacta no agro, importante segmento da nossa economia, né? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Um bom dia, Paulo Solano, bom dia aos colegas de programa, a nossa audiência maravilhosa. Um fundamental segmento da nossa economia, aliás, que segura o nosso país, termina sendo o agro, né? Só para a gente ter um pouco de noção, 25% do PIB do que a gente produz aqui é do agro. Metade, praticamente, da balança comercial das exportações são do agronegócio. Então, realmente é muito importante a gente cuidar com muito carinho e atenção esse setor, além de ser o que bota a comida na mesa, né? Então, quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando do seguinte: a regra geral é criar um imposto único, com uma alíquota única para todos os segmentos, retirando benefícios e regimes especiais. Essa seria, vamos dizer assim, a regra geral. Só que o agro, ele merece um tratamento diferenciado, porque se tu coloca ele junto com todo mundo, o que tu vai fazer no fim das contas é onerar a comida que a gente bota na mesa, impedir essas exportações. Então a gente está falando ali pela Fundação FGV, só para te ter uma ideia, 5% era mais ou menos a carga tributária que o produtor rural calculava. Com agora a reforma tributária, vamos colocar ela lá na frente já implementada, a gente está falando de um aumento de 5 vezes
essa carga tributária. Então, é um impacto muito forte, sim, que a gente está tratando aqui no agronegócio. Vamos falar mais sobre isso na sequência, que importante esse tema que a doutora Luciana traz para a gente. Espaço de opinião, aqui tem. E quem chega para falar são os aposentados, com o recado da FETAPERX. Bom dia, doutor Solano, senhores telespectadores. Estamos em período de verão, período de férias, onde a gente continua trabalhando, mas com bastante leveza, com bastante tranquilidade e muita expectativa para que se tenha um ano novo de muitas realizações, que 2025 seja uma verdadeira retomada por nosso trabalho, para as nossas realizações. É isso que estamos com a expectativa. E é tão verdade que já nessa última semana, dia 24, a gente realizou um ato solene, um belo evento, onde a gente confraternizou os 41 anos de história, de trabalho da FETAPERX, dessa bela federação que muito tem feito pelo movimento dos aposentados. E nesse momento a gente teve a satisfação de homenagear o Dr. Paulo André Solano, que muito tem colaborado com o nosso movimento, grande parceiro, e também o deputado federal Pompeu de Matos, que tem muito defendido os aposentados, tem muito se manifestado em defesa do nosso movimento, em defesa das nossas causas. E também as realizações em Erechim, eleição da diretoria no Alto Uruguai, em Caçapava, um grande evento, um piquenique, e a reunião também de debater as demandas da confederação, onde os presidentes de federações estiveram reunidos com a diretoria da COBAP para debater e encaminhar as demandas do nosso movimento. Bom fim de semana, um abraço a todos. Um abraço ao presidente José Pedro Kuhn da FETAPERX, sempre nos atualizando das demandas aí dos aposentados, pensionistas e idosos. Mais dúvidas? Temos sim aqui com o doutor Marcelo Bittencourt, dos segurados e seguradas do INSS, doutor João Carlos, da capital. Minha esposa tem 60 anos, contribuiu um total de 21 anos e 3 meses. Ela poderá se aposentar aos 62 de idade? E pode parar de pagar as contribuições, pois já tem mais de 15 anos? Tá bem informado aqui o João Carlos, né? Está bem informado, senhor João Carlos. O que nós recomendamos? Em primeiro lugar, respondendo, a sua esposa vai sim poder se aposentar aos 62 anos, uma vez que ela já tem o requisito da carência ao ter cumprido os 15 anos de contribuição, ou 180 meses, tá? A segunda parte da pergunta, nós não recomendamos parar as contribuições, uma vez que ela deixa de ter a qualidade de segurada. E ao deixar de ter a qualidade segurada, ela deixa de ter direito a alguns benefícios, como pensão por morte, incapacidade, se for o caso. Então nós orientamos que ela, se não tiver auferindo alguma renda, ela passe a contribuir como segurada facultativa. Obrigado, doutor. Questão trabalhista para o doutor Pedro Marcon. Doutor, final do telefone é 5442 e o telespectador diz assim, gostaria de não ter meu nome divulgado, né? Então vamos respeitar o amigo aqui. No próximo mês completo 9 anos de empresa. Fui contratado na cota PCD há 5 anos. Faço outra atividade e não estou recebendo o salário compatível. A empresa tem direito a não pagar o salário compatível à função que estou desenvolvendo, doutor? Bom dia ao nosso telespectador. Não, todo empregado, todo trabalhador, ele tem direito de receber o salário compatível à função e às atividades que está desempenhando. Então, esse pedido, através de uma reclamatória trabalhista, ele poderia se dar de duas formas. Ou um acúmulo de funções, né, quando esse empregado exerce as suas funções habituais, para aquela que ele foi efetivamente contratado, e além disso, essas outras funções e outras atividades que ele está mencionando, ou se esse empregado ele só exercer essa outra função, aí o pedido seria um desvio de função, né, um acréscimo salarial, essa mudança de salário de acordo com a função e as atividades que ele está desempenhando. Obrigado, doutor. A gente está recebendo a doutora Luciana Pereira da Costa, do nosso quadro Minuto Tributário. Doutora, e a senhora estava falando sobre os efeitos, né, da reforma tributária sobre o agronegócio,
que, como a senhora citou na participação anterior, realmente são muito grandes, né? A reforma tributária alcançando aí vários pontos aí do setor do agro. Sim, só para a gente deixar um pouco mais específico, Solano. Por exemplo, semente, farelo, biodiesel, são itens que atualmente não são tributados com IPI, PIS, COFINS, e eles passarão a ter um imposto novo incidindo. E esse imposto novo, por mais que se diga que ele vem com uma alíquota reduzida, é algo que vai ser cobrado sobre algo que não se cobra hoje. Então, quando a gente fala de aumento de carga tributária, um pouco é sobre isso. Então, o que a gente pode falar aqui no nosso programa sobre para o produtor rural que está nos assistindo? É urgente, este ano, já começar a pensar em como vai fazer o planejamento tributário. Aconteceu já nos últimos 5 anos situações que talvez você não tenha ficado atento, que você poderia ter aproveitado melhor tributariamente, algum benefício fiscal, alguma isenção que você não percebeu, e você pode ir atrás ainda para recuperar isso e usar isso como vamos dizer, um fôlego, para que quando vierem as regras novas incidindo o imposto, você vai ter que pagar, mas você pelo menos tenha de onde tirar também algum caixa. Então isso a gente chama de planejamento tributário. Organizar a casa aí para saber de onde pode, daqui a pouco, ter um fôlego seria essencial para ter sustentabilidade aí para esse setor. Não tenha dúvida. É essencial mesmo para todos, né? Você quer saber um pouquinho mais sobre as regras dos aluguéis de temporada? Entender um pouquinho mais dos imóveis? Então tá chegando o nosso quadro. Tá no ar o nosso Mundo Imobiliário. Bom dia! Você sabia que o aluguel por temporada pode ser uma excelente alternativa para quem quer gerar renda com seu imóvel ou encontrar a hospedagem ideal para uma viagem? Hoje, vamos tratar sobre o que é, como funciona e os principais cuidados na hora de fechar um contrato de locação por temporada. O aluguel por temporada é uma modalidade de locação regulamentada pela Lei do Inquilinato, Lei nº 8.245, de 91. Este aluguel tem por objetivo atender uma necessidade temporária específica, como lazer, trabalho ou estudo, e tem um prazo máximo de 90 dias. Uma das principais características dessa modalidade é a possibilidade de o locador exigir o pagamento antecipado do valor do aluguel, o que não acontece em contratos de locação tradicionais. Além disso, é comum que o imóvel seja alugado já mobiliado, pronto para uso. Agora, é fundamental destacar alguns cuidados importantes para evitar problemas. O primeiro dele é a formalização de um contrato por escrito, com cláusulas claras sobre prazo, valor, condições de pagamento, inventário detalhado do imóvel com todos os eletrodomésticos, utensílios e estado de conservação, e penalidades para descumprimento. O segundo é garantir que o imóvel seja entregue em perfeito estado de uso, com um termo de vistoria detalhado. E atenção! Locadores devem ficar atentos ao prazo máximo de 90 dias. Ultrapassando-se esse período, a locação que, ora, é por temporada, pode se transformar em uma locação tradicional, residencial, alterando os direitos e deveres das partes. Por isso, contar com atenção jurídica é essencial para proteger seu patrimônio e evitar problemas judiciais. Se você está pensando em alugar ou locar o seu imóvel, lembre-se, uma assessoria jurídica faz toda a diferença. Muito obrigado, doutora Mariela Negrelli, esclarecendo aí sobre o tema do momento, né? Na época de verão, a gente está sempre com essas questões dos aluguéis aí em atenção. Doutor Marcelo Bittencourt, mais uma dúvida para o senhor aqui. O Carlos Pelotense. Tenho 17 anos e meio como rural e 32 anos e meio no total de tempo de trabalho. Minha idade é 62,5. Quanto tempo me falta para me aposentar? Bom dia, senhor Carlos. Essa questão é relacionada a quando vou me aposentar. Com as regras de transição após a reforma da Previdência, fica um pouco complexo cravar. Existe a possibilidade das regras de transição por pontos, pedar 50%, 100% e aí por diante. No seu caso, me parece que se enquadraria na regra de transição do pedágio de 100%.
mas eu orientaria o senhor a procurar um colega advogado, especialista em direito previdenciário, para fazer uma consulta, um planejamento previdenciário para ter certeza dessa afirmação. Tá certo, obrigado, doutor Marcelo. Há mais uma dúvida agora do direito trabalhista para o doutor Pedro Marcon. Também não se identifica aqui o nosso trabalhador, doutor Pedro, ele diz assim, ó, saí de uma empresa e imediatamente fui admitida na nova empresa. Caso não fique até o final do contrato, 90 dias, ainda tem o direito de receber o seguro-desemprego por quanto tempo, doutor? Bom dia para o nosso telespectador. Isso vai depender do tempo de trabalho na primeira empresa que ele estava trabalhando, antes desse segundo contrato de trabalho. Se terminar o contrato de experiência, a empresa optar por não renovar esse contrato, esse segundo período vai se somar ao primeiro. Aí ele tem que ir numa agência do Cine, encaminhar o seguro-desemprego e se tiver o tempo lá do primeiro contrato, ali que vai definir também o número de parcelas, 3, 4 ou 5 parcelas do seguro-desemprego. Obrigado, doutor. Doutora Luciana, a senhora tratando aí sobre vários temas do direito tributário, a alíquota do IVA deve ficar em 28%, a maior do mundo. Mas aí a senhora não traz uma boa notícia para mim? Né, Solano, no Brasil campeão, só que na maior carga tributária do mundo, né? E em contrapartida, qual é o motivo de a gente pagar tributos, né? Ter um serviço público, né? De acordo, então, né? Deveríamos estar aí na ponta do serviço público prestado, saúde, educação, segurança, tudo isso, né? Muito bom para dar inveja aí no resto do mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Temos um Bernardo App, né? Secretário que cuida da reforma tributária, já sinalizou nos últimos dias que com as mudanças que ocorreram no Senado, na Câmara, os vetos, né, considerando tudo isso da forma como está, a alíquota deve chegar a 28%. Claro, a gente vai ter ideia realmente dessa alíquota quando acabar o período de transição, que vai ser lá em 2033. Tem um gatilho ali no projeto de lei que lá em 2031, se o percentual for maior que 26,5%, o Executivo deve enviar um projeto de lei para cortar benefícios. Então, tem algumas situações ali que está segurando um pouquinho na legislação, mas é bom a gente trazer esse assunto até para a população saber, ficar atenta, porque a gente sabe que no nosso país, às vezes, passam batidos algumas regras e podem esquecer de cortar benefícios, né? Vamos lembrá-los, né? Vamos lembrá-los. Espaço de opinião, temos mais um. Está chegando o recado do Sindipetro RS. Olá, doutor Solano, espectadores, aqui é o Medeiros e para mim é um privilégio estar mais uma vez nesse programa, o Boca no Trombone, tão aguerrido. No ano de 2024, nós trabalhadores organizados pelas centrais sindicais, pela FUP, pela CUT, CNQ, enfrentamos com muita força aí a proposta de estabelecer um limite de exposição ocupacional para o benzeno, propondo um retrocesso muito grande conquistado com o Acordo Nacional do Benzeno, que neste ano faz 30 anos. Nós estamos mobilizados e organizados para, em 2025, continuarmos nessa luta dentro da Comissão Nacional Temática do Benzeno, que estamos cobrando do governo seja estabelecida o quanto antes, para que dentro dessa comissão os trabalhadores consigam impedir que seja estabelecido um limite de exposição ocupacional para essa substância que não aceita um limite seguro para a saúde, seja mantido o VRT e o anexo 13A, que foi uma conquista histórica dos trabalhadores, e que sejam também estabelecidas as condições de segurança dos trabalhadores para que ocorra sempre a menor exposição no trabalho. Seguimos na luta contra a exposição ao benzeno para evitar adoecimentos e mortes. Muito obrigado a Nalva Faleiro, ela sempre atenta aí às demandas aí da categoria dos petroleiros e das petroleiras. Antes do break, antes do intervalo, vamos com mais duas aqui, uma da área previdenciária para o doutor Marcelo Bittencourt, final do telefone 2762, não quero me identificar, tenho 50 anos e 25 de trabalho no regime especial, tenho direito à aposentadoria, doutor?
Então, como nós estamos pós-reforma da Previdência, já não é possível mais se aposentar, já tem os 25 anos de contribuição em atividade especial, porém, a partir de 2019, com a reforma da Previdência, foi estabelecido uma idade mínima para a aposentadoria especial. E essa idade mínima, na regra geral, é de 60 anos. Então, o senhor vai ter que, ou a senhora, né, vai ter que aguardar até complementar a idade mínima de 60 anos. Existe um projeto de lei tramitando para tentar reduzir essa idade mínima, mas ainda está em tramitação. Então, ao que tudo indica, tem que se aguardar até a idade mínima de 60 anos. Torçamos que seja aprovado, né? Verdade. Mais uma questão trabalhista, quem está com a gente é o nosso especialista, o doutor Pedro Marcon. Final do telefone 1326 aqui, doutor. Recebi uma proposta de trabalho para fazer tudo na casa, inclusive cuidar de 2 crianças. Ofereceram R$2.000 e, pelo que entendi, ela não quer me registrar. Devo aceitar esse valor e ainda sem registro? E uma segunda, quais horários tenho que cumprir, doutor Pedro? Vamos lá. O trabalho doméstico ele é regido pela Lei Complementar 150. E lá estabelece que todo empregado doméstico que trabalhar 3 ou mais vezes por semana, ele tem direito de ter a carteira de trabalho assinada. Então, isso não é uma opção do empregador, e sim uma obrigação legal. Se a senhora for trabalhar mais de 3 ou mais vezes por semana, terá sim direito de ter a carteira de trabalho assinada, e aí, a partir disso, terá direito a férias, 13º salário, fundo de garantia, e a carga horária é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, esses seriam os direitos básicos do empregado doméstico. Tá certo. Obrigado aos doutores. A gente vai dar aquela paradinha que é rápida e já retorna. Consultoria previdenciária, trabalhista, tributária, tem o quadro Trabalho e Saúde. Todo esse conteúdo aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, valeu, muito obrigado pela sua audiência. Todo o estado gaúcho, você atende o nosso convite e vem nos acompanhar em várias áreas do direito que a gente atua, respondendo as suas questões, as suas dúvidas de várias áreas. Tem mais uma previdenciária aqui para o doutor Marcelo Bittencourt José, lá de Canoas, doutor, 59 de idade, 28 de contribuição. O que falta para me aposentar? Senhor José, bom dia. A mesma questão que eu coloquei com o telespectador anteriormente, nós temos que fazer uma simulação, né? Um planejamento para ver se a melhor regra e a que vale a oferir uma melhor renda será a aposentadoria por idade aos 65 anos ou uma regra de pedágio de 100%. Então, procure um advogado para lhe orientar, fazer o devido cálculo e ver qual é o melhor benefício para o senhor. Obrigado, doutor. Questão agora trabalhista para o doutor Pedro Marcon. Vem lá pelo nosso Instagram.
O Gui Santos, doutor Pedro, estou há 1 ano e 4 meses na mesma empresa e quero fazer acordo. E eles não querem, dizendo que é ilegal. O que posso fazer para ocorrer o acordo, doutor? Bom, o acordo, ele parte do princípio que ambas partes desejam por fim no contrato de trabalho. E existe sim previsão legal do acordo na rescisão do contrato de trabalho. Isso foi introduzido em 2017 na reforma trabalhista. Agora, se o empregador não quer fazer esse acordo, não tem como o empregado impor ou obrigar essa situação. Aí existem 2 alternativas, ou o empregado pede demissão, ou entra com uma ação na Justiça do Trabalho, um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, e caso esse pedido seja acolhido na Justiça, a empresa será condenada a dispensar sem justa causa esse empregado, pagando todos os direitos rescisórios. Obrigado, doutor. E mais uma intervenção aqui da doutora Luciana Pereira da Costa, na área tributária. Governo Trump e os impactos para o Brasil. O que tem a ver com a tributação, essa questão, doutora? Bastante coisa. Temos bastante novidade aí. Trump chegou já com muitas ordens lá, muitas ordens executivas, né, que ele faz. E uma delas tem a ver com um imposto novo aqui no Brasil. Entrou em vigência agora em janeiro, um imposto que, de acordo com a OCDE lá, e mais de 140 países assinaram, um acordo que multinacionais têm que ter um imposto mínimo de 15%. E o Brasil regulamentou isso através de uma lei que já está em vigência, mas que esse tributo vai ser cobrado no ano que vem, 2026. Sem, vamos dizer assim, saber das notícias do Trump, porque ele ainda não teria assumido, quando ele assumiu, ele retirou o apoio dos Estados Unidos desse acordo e já avisou que nos próximos 60 dias ele vai ordenar retaliações sobre situações que venham a prejudicar as empresas americanas. Falando de, por exemplo, Apple, falando de Google, falando de, enfim, que tenham filiais, porque ele entende que isso aí estaria tributando a mais. Isso interfere sim na legislação brasileira, é um dos atos que interfere, tem vários outros interferindo também a questão do agro, que a gente falou ali, mas a gente pode deixar isso para um outro momento para aprofundar essa resposta. Perfeito, mas já dá um cenário mais global aí, influência aí do outro país aqui no nosso Brasil. Trabalhadores da área da saúde, vocês estavam aguardando, né? O seu quadro, então ele chegou. No ar, o nosso Trabalho e Saúde. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores. Bom dia, colegas de bancada. Meu nome é Heitor, eu sou advogado trabalhista. Hoje, no quadro Trabalho e Saúde, vamos falar sobre o quinquênio. O que seria o quinquênio? O quinquênio é um adicional por tempo de serviço pago ao trabalhador quando ele completa um determinado tempo de trabalho em uma empresa. Especificamente na área, as normas coletivas costumam prever 5 anos de serviço e 5% de adicional sobre o salário. Tanto o Sindsaúde, que é o sindicato que representa os auxiliares e os técnicos de enfermagem, quanto o SERGS, que é o sindicato que representa os enfermeiros, prevêem em suas normas coletivas o quinquênio, na forma que foi explicada antes. Portanto, se você está em um hospital, uma clínica ou algum estabelecimento da área da saúde há mais de 5 anos e não recebe esse adicional, procure um advogado da sua confiança. Muito obrigado. A gente agradece o doutor Heitor Schaefer, nosso especialista aí nos trabalhadores da área da saúde. E eu agradeço também o doutor Marcelo, o doutor Pedro, a doutora Luciana, que fizeram a edição aqui nos estúdios com a gente. Domingo que vem, 8h30, aqui na Band TV. Até lá!